Sabe, toda vez que tem algum tipo de novidade, esse xadrez aí do jogo político aqui no Brasil, né? Como eu falei em um dos vídeos dessa semana, né? Que a política brasileira é uma eterna eleição, né? Acho que não há projetos e sempre se pensa em jogo político, né? Sempre se pensa em eleições. Você termina uma eleição, você já está pensando na próxima eleição. A pessoa se vira prefeito e já querem botar ele como governador. Mas enfim, isso não é o assunto, né? Toda vez que o Ciro Gomes ele move alguma peça nesse jogo, a esquerda ela começa a resolver aparecer, né? Na semana passada eu fiz um vídeo sobre a postagem do Elias Jabbour sobre a morte política do Ciro Gomes, em aspas, né? E seguindo o mesmo passo de toda a esquerda, principalmente a esquerda lulista, criando diversos adjetivos sobre o Ciro Gomes. Então, assim, e você pensa que assim, a gente está um ano perto da eleição, a direita, de uma certa forma, existe três, quatro nomes que está pronto ali para o pleito, e a esquerda não tem o nome gira em torno do Lula, que está numa idade já um pouco avançada, que precisa se reinventar, botar novas lideranças, mas parece que o Lula não deixa. Então, assim, é uma coisa que eu já tenho percebido desde quando ele foi eleito ali em 2002. Não surgiram novas lideranças, quando surgiram, ou foram. Teve a questão lá do mensalão, do Lava Jato, ou ele meio que rompeu para tentar colocar outros nomes para que seja em cima dele o nome, né? E quando tem novos nomes, ele meio que tenta meio que cortar para que não aconteça como aconteceu em 2018. Como eu já falei, para a forma que o Ciro age hoje em relação ao PT, ele sempre foi assim, né? Quando você pega as entrevistas antigas, seja quando ele rompeu ali com o Fernando Henrique ou com outros nomes da política, ele mesmo rompeu com Tasso, Gereissati, agora voltaram a se falar. Quer dizer, já faz um bom tempo que estão se falando, mas ele chegou a romper um tempo ali e também. E toda vez que aparece alguma coisa envolvendo ele, a esquerda começa a falar que o Ciro é isso, o Ciro morreu politicamente, o Ciro se aliou ao bolsonarismo, o Ciro vai voltar para a direita, o Ciro é isso, o Ciro é aquilo. E é assim com qualquer pessoa. A esquerda é assim com o Jones Manuel, já foi assim com a Marina. Você vê uma parte aí, não, a parte mais pessoalista é assim com o Marcelo Freixo, e principalmente para essa questão desse se aliar, por exemplo, aqui com o Eduardo Paz no Rio, com o Rodrigo Neves em Niterói. Então, assim, a esquerda, ela tenta criar um inimigo. Então, ela não. E hoje, é assim com a Tabata, é assim com o João Campos. Não estou aqui para falar o certo e errado, porque a esquerda, ela é uma coisa muito heterogênea, né? Várias camadas. Eu, por exemplo, sou muito mais próximo ali da centro-esquerda, que na visão de muita gente me jogam para a direita por ter algumas ideias mais à direita, né, por algumas questões, principalmente que eu sou muito a favor dessa questão de, enfim. E na última semana a gente tem notícias do Ciro, né? O Ciro, como a esquerda fala que o Ciro está morto, você percebe que para um outro lado político, ele não está morto, né? Porque tem essa questão do retorno dele do PSDB, que para muita gente ali, algumas áreas do PSDB pode ser uma forma de tentar resgatar o nome do PSDB, que está perto de desaparecer, né? Depois das mudanças, da saída do Eduardo Leite, da Raquel Lira, outros nomes também que perderam muita força também. Então você percebe que no jogo político, o Ciro voltando para o PSDB pode ser uma forma de revigorar o PSDB. E na semana passada ele teve na palestra lá, na conferência lá da Confederação União Brasil Progressista, que agora é União Progressista. Ele fez um discurso, que é o mesmo discurso que ele faz em diversas palestras, falando de uma unidade da centro-direita, centro-esquerda, de uma terceira via. E já começaram a falar que o Ciro se aliou ao bolsonarismo, porque o Ciro falou sobre o Ciro Nogueira, o Ciro falou sobre o Tarcísio de Freitas, tirou foto. Aí começa essa briguinha trabalhista com a
aí botando foto do Lula com o Tarcísio. E sabemos que, assim, o que é estar com o bolsonarismo, o que é estar com o lulismo. Então, assim, você pega uma galerinha ali, esses dois partidos, por exemplo, todos progressistas, Total União Brasil, eles vão para onde tá dando certo, mano. Então, assim, dizer que o Ciro Nogueira é bolsonarista, dizer que o Tarcísio é bolsonarista, é muito diferente, por exemplo, do Ciro estar se aliando com o Nicolas, por exemplo, com a Carla Zambelli, com o Zé do Trovão, com esses nomes mais radicais mesmo, né? Então, você precisa entender que o jogo político sempre foi assim, sempre será assim, né? O que me preocupa, que até parafraseando com o vídeo do Jones que eu vi recentemente, sobre essa questão da própria comunicação da esquerda, a esquerda ela não tem uma unidade, ela não consegue, ela cria um inimigo em comum, ela sempre cria um inimigo comum, e esse inimigo é sempre um inimigo que ou vem da esquerda, bastou alguém da esquerda se aliar algum tipo de político que flerta ali com a centro, com o centro, com a centro-direita, com a direita, ou porque votou junto com o pessoal da direita, como faz com a Tabata. Então, assim, ela cria um inimigo comum, sendo que a esquerda, desde a centro-esquerda, a esquerda radical, é importante que em certos momentos, principalmente em momentos de eleições, é preciso união. Eu tenho acompanhado agora, saiu a pesquisa para governador no Rio Grande do Sul, a Juliana Brizola está liderando. A Juliana Brizola ali para a prefeitura de Porto Alegre, acho que está, agora não lembro, também não cheguei a acompanhar tanto, liderou, o PT foi lá, botou a Maria do Rosário, entendendo que existia o antipetismo, e mesmo assim botaram a Maria do Rosário e reelegeu o Sebastião Melo, que eu nem sei se esse é o nome do prefeito de Porto Alegre. Então, o que eu vejo muito dessa questão em relação ao Ciro, até em relação à própria esquerda, parafraseando até o Jones Manuel, a esquerda ela não tem mais o que vai ser da esquerda pós Lula? Porque quando provavelmente surgem novos nomes, ela tenta de alguma forma desmerecer, matar politicamente, cria adjetivos que nem sei quem falou, se foi o Fred ou o Tamir, quando a esquerda usa muito esse termo fascismo, e outros ismos, ou extrema-direita mesmo, que realmente quando acontecer, ninguém vai saber o que é realmente fascismo, o que é extrema-direita, né? E se jogar o Ciro ao fascismo é muito complicado, cara. Apesar de criar uma narrativa, que na minha opinião é uma narrativa perigosa, é uma narrativa que eu não gosto de seguir, e você cria um combate, principalmente ali com a área trabalhista, com a galera da esquerda mais trabalhista, mais desenvolvimentista, politicamente, né? Então, assim, eu acho muito complicado, como eu falei no vídeo da semana passada sobre a questão do Elias Jabbour, porque assim, o Ciro politicamente, de forma partidária, é uma catástrofe. Mas assim, ele não muda o discurso dele. Ele não muda o discurso dele. É claro que o discurso dele, no meu ponto de vista, é um discurso que é muito ruim para quem tem objeções ou ambições futuras para ser presidente, né? Então ele rompe com todo mundo, e quando ele rompe, ele é um cara que usa muita coisa, tons muito agressivas, e meio que afasta até o próprio eleitorado, a própria comunicação dele, principalmente na eleição de 22, foi fraca, não pela galerinha que estava trabalhando, pelo que eu sei, queria que o Ciro fosse mais incisivo, enfático, não sei se são as palavras certas, na campanha, e também é o estilo dele. É um cara que pensa muito bem no Brasil, que fala muito bem sobre o Brasil, conhece o Brasil, de uma certa forma tem um projeto em mãos, que é o próprio livro dele, né? O Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, mas essa ala da esquerda que não consegue entender a mágoa dele, que não consegue, de uma certa forma, tentar conversar, tentar entender, aí joga para Cristo, joga o cara pro bolsonarismo, porque, mano, a gente vai chegar numa eleição para presidente, 26,
vai ter lá o candidato, vai ter o Lula. Provavelmente o pessoal não vai botar o candidato, porque tem essa questão da ala pessoalista que está próxima ao PT, e tem essa questão da ala de, como é que é frente única, e tem essa questão do Centrão, lá do PSD, dos próprios partidos de centro, se vai ou não vai estar com Tarcísio, se for o nome, ou se vai estar com o Lula se não tiver o Tarcísio, porque, na minha opinião, se o Tarcísio criar chapa, provavelmente os partidos de centro e centro-direita vão estar com Tarcísio. Então, assim, pouquíssimos partidos dessa ala vai estar com o Lula. Além disso, o Tarcísio vai ter outros candidatos no debate de direita que vai fortalecer o debate para que o Tarcísio seja o nome ideal para o segundo turno e que vença o Lula no primeiro turno, que vença o Lula no segundo turno, porque a esquerda hoje não tem não tem candidato. A gente não sabe se o Ciro vai vir ou candidato a presidente, ou candidato a governador do Ceará, ou não vai vir a nada. Então, assim, hoje a esquerda só tem o nome do Lula como candidato. Eu não sei se o pessoal vai colocar nome, PSTU, PCO, os caras não participam nem de debate, então não vai ter frente. Então, vai ser uma eleição muito complicada para a esquerda. E a esquerda, ela tá cavando a própria cova. Ela tá cavando a própria cova ao tentar criar todo nomes possíveis desse cenário do próprio campo progressista e jogando para o bolsonarismo. Aí eu lembro de uma frase que quando uma pessoa que realmente precisa de ajuda, a esquerda vai lá e vira as costas, a direita vai lá e abraça. Agora, se o Tarcísio, se o Ciro realmente sair do PDT, se o Ciro sair do PDT, ou ir para o União Brasil, ou ir para o PSDB, e a candidatura for confirmada do Tarcísio, provavelmente a gente pode ter alguma ligação Tarcísio e Ciro no próximo ano. Ou seja, a esquerda fala que o Ciro está morto, mas no jogo político, a centro-direita e o centrão não pensa diferente. E se você coloca o Ciro junto nesse cenário, porque a galera que vota no Ciro tem uma galera antipetista, antilulista. Será que vai ou não vai decidir em votar no Tarcísio? Porque se o Ciro vier como candidato, por exemplo, do Ceará, pelo União Brasil, por exemplo, ou pelo PSDB, com apoio do União Brasil, do PSD, mano, influencia até o jogo político no próprio Nordeste, aonde o PT é muito forte. Sem falar que na Bahia, segundo as pesquisas dessa semana, a CM Neto está liderando. Ou seja, a chance do lulismo perder 2 estados importantes é muito grande. E tudo por culpa do egoísmo da própria esquerda, que insiste em matar seus próprios aliados só porque é contra o lulismo, é contra o petismo e defende algo mais aberto, uma criação de novas lideranças que o lulopetismo, infelizmente, nunca quis que aconteça ou que acontecesse. Infelizmente, o jogo político não favorece ao Lula. Por mais que o Tarcísio hoje esteja não tão bem nas pesquisas devido a essa questão do tarifaço, ainda o Tarcísio ainda está flertando com essa questão do bolsonarismo. Provavelmente, ano que vem é um outro ano. A gente pode estar com uma outra crise política à véspera da eleição. E a chance do Lula perder essa eleição por Tarcísio vai ser muito mais por falta de estratégia da esquerda do que pelo interesse de pensar em Brasil, algo que a esquerda não tem feito. Ela está mais preocupada em manter o poder e fazer o jogo político sujo, principalmente contra os seus aliados. Se rompeu com o lulismo, é inimigo, está com o bolsonarismo. E o bolsonarismo, agora centro-direita, que agora é que está tentando criar um jogo de terceira via, vai abraçar. E com isso, sem um bolsonarismo vai vir fraco, deve apoiar o Tarcísio, ainda mais se for o Ciro Nogueira,
como candidato a vice, e o Lula precisa pensar muito, ainda mais com o Ciro junto, o Lula, essa esquerda toda petista, precisa pensar muito bem como é que vai fazer esse jogo político dentro nas próximas eleições, principalmente para nível nacional, até para alguns estados principais, onde o PT está forte e pode perder, como Bahia e Ceará. Então, assim, é um debate que a gente precisa pensar. Hoje, ataca o Ciro. Ontem, diariamente, ataca o Jones Manuel. Quem vai ser os próximos nomes que poderiam ser futuros nomes da esquerda que o lulopetismo vai atacar? Vamos refletir mais um pouco sobre isso.